Braulio, nós temos aí nas últimas semanas uma preocupação crescente, especialmente de mercado financeiro, com relação ao encaminhamento das finanças públicas, né? Nós tivemos momentos de estresse máximo do mercado. Nesta última semana, a grande preocupação seria a decisão do Federal Reserve, mais do que isso, a sinalização em relação a juros nos Estados Unidos, só que o fiscal está predominando as discussões, né? Nós tivemos devolução de uma das últimas propostas de Haddad, a questão de mudança na regulamentação, na compensação de PIS/COFINS. Isso pegou mal no Congresso, o Rodrigo Pacheco devolveu como presidente do Congresso. Internamente no governo havia posicionamentos contrários à medida, embora fosse uma medida apresentada pelo governo para aumentar a arrecadação. Não é? E vários setores que vinham ainda tentando apoiar o governo reagiram muito mal, né? O agro, o setor exportador, vários setores que seriam atingidos. Agora, o problema fiscal vai muito além dessa medida. E aí eu queria que você falasse sobre isso, lembrando que recentemente o ministro Haddad recomendou, não é, que as pessoas lessem um artigo seu que tratava exatamente desse assunto, o desafio da sustentabilidade fiscal, não é? Acho que a gente começou o ano de 2024 até com boas notícias na parte fiscal brasileira, né? Porque existia realmente um descrédito muito grande com relação àquelas medidas que o governo encaminhou e aprovou no final do ano passado para tentar viabilizar o cumprimento da meta de zerar o déficit primário nesse ano. A gente viu a receita surpreender bastante no primeiro trimestre, parte dela é não recorrente, mas ainda assim ajuda no resultado fiscal desse ano, né? Então, aparentemente, a gente até observava as projeções do mercado, né? Sempre muito cético com relação ao cumprimento da meta, mas mostrando pequenas melhorias, né, nas projeções para o resultado primário deste ano de 2024, se a gente vê do ano passado, né, até agora, recentemente. Essa coisa começou a mudar, né, principalmente ali a partir de meados de abril, quando o governo decidiu, né, por meio do envio do projeto de lei de diretrizes orçamentárias para 2025, revisar para baixo as metas fiscais, né, para 25, 26, empurrando boa parte do ajuste fiscal adicional para o próximo governo, né? Isso daí já começou a mudar bastante, né, a percepção, né, de risco fiscal no Brasil, e aí depois disso as coisas foram só se avolumando, né? Foi por conta dessa revisão que eu escrevi o artigo, que está publicado lá no Observatório de Política Fiscal do IBRE, saiu no dia 19 de abril, né, poucos dias depois do PLDO, né? E eu avalio justamente, dentre outras coisas, que eu acho que foi, né, primeiro, um erro ter revisado, né, para baixo essas metas fiscais dos próximos anos, porque isso afasta o Brasil ainda mais da sustentabilidade fiscal, né? Eu tenho repetido aí quase como um papagaio, né, que o Brasil precisa de um superávit primário de pelo menos 1% do PIB todos os anos para estabilizar a dívida como proporção do PIB. Essa era a promessa feita no começo do ano passado para o resultado primário em 26. Então, pelo menos no final do mandato atual, né, você poderia, né, chegar nesse primário, né, mas com a revisão das metas, né, divulgada agora em meados de abril, a gente se afastou disso, a perspectiva de piora da dívida aumentou, né, e começou a gerar realmente toda essa percepção de aumento das incertezas fiscais, políticas e econômicas. E quando aumenta a incerteza, o mercado cobra mais prêmio, é o que a gente tem visto, né, no juro longo, na taxa de câmbio, né, e por aí vai, né. Então, nesse artigo eu abordei essa questão e aí eu chamei a atenção, né, para um certo esgarçamento dessa estratégia de ajuste fiscal que foi, né, anunciada pelo novo governo no começo do ano passado, de focar praticamente todo o ajuste fiscal só no lado da carga tributária, né. É um erro, na minha opinião, assim como foi um erro, né, no teste de gastos anterior, aprovado lá em 16, que vigorou, né, bem ou mal até 22, né, que colocava todo o peso do ajuste ao longo de 10 anos só no lado da despesa. Né? A gente tem evidência empírica de vários trabalhos que ajustes fiscais bem-sucedidos, aqueles que você, né, busca dosar mais, tanto medidas pelo lado da receita, como, né, medidas para conter o crescimento da despesa. E a gente oscilou de um extremo para outro, né? E não à toa, né, agora a gente vê um certo dificuldade de aprovar novas medidas, né, de aumento da carga, né, ainda mais porque o Congresso vai lá e cria mais medidas, né, de renúncia, então o governo precisa aumentar a carga, o Congresso vai lá, parece que quer enxugar gelo, né, Como ampliou a desoneração, né, incluindo municípios também. Pegou a desoneração, né, que deveria ter terminado no ano passado, prorrogou por mais não sei quantos anos, num contexto que hoje o mercado de trabalho brasileiro já está próximo do plano de emprego, não faz sentido mais, né, estimular tanto, né, o mercado de trabalho, porque isso inclusive pode gerar pressões inflacionárias que obrigam o Banco Central a reagir à Selic,
né? Então, prorrogou uma medida, né, que já tem várias avaliações negativas, né? A desoneração da folha, não é que ela não gerou emprego, ela gerou emprego. Só que o custo para gerar esse emprego é altíssimo. Numa análise de custo-benefício, essa política não passa.